alta. E a gente pega o exemplo do futebol feminino, do futebol masculino. Houve aquele movimento da Marta Rapinoe, americana, queremos ganhar o mesmo que os homens. Só que o mercado para o futebol feminino é muito menor do que o mercado do futebol masculino, dos homens, né? E por quê? Porque os homens são mais consumidores de futebol. E o mundo da moda é o inverso, né? Quer dizer, o mercado consumidor fundamental são as mulheres. Então, as modelos, as mulheres, ganham muito mais do que os modelos homens. Então, é mais ou menos isso, Renato. Você tem que ter essa relação. Quanto que eu sou importante para o meu empregador, quanto que eu gero de benefício para ele. Eu vou receber em troca. É difícil você escapar dessa relação. Olha, não posso te dizer quanto eu fico feliz de ouvir isso numa rede de televisão aberta, né? Finalmente a gente podendo discutir isso de uma maneira sadia. Porque antes falar isso era uma coisa assim absurda e tem muitas pessoas que eu admiro, mas tem uma frase que eu gosto muito do Ben Shapiro, que é: fatos não ligam para os seus sentimentos. Então os fatos continuam sendo fatos. Então mesmo que você fique muito bravo que eventualmente uma jogadora de futebol feminina não ganhe a mesma coisa que um homem, o fato é que não existe público que seja suficiente para pagar ingressos para assistir os jogos e que deem a possibilidade... Ainda não, eventualmente sim, mas mesmo... Qual é o problema se não existir? Os mercados mudam, os mercados evoluem... O mercado da moda, os homens cada vez mais consomem moda, então a tendência é que a gente tenha um mercado da moda masculino mais poderoso daqui a algum tempo. Mas existem muitos mercados, inclusive como eu sou de mercado financeiro, que é um mercado majoritariamente masculino, eu escuto muito sobre isso. E não tem ninguém tentando corrigir, por exemplo, o mercado de psicólogos, em que 94% são mulheres, 94%, 80%, não sei o número exato, de nutricionistas são mulheres. Então, Renata, jornalismo, eu faço palestras em faculdade de jornalismo. Hoje em dia, você entra numa turma de jornalismo, de comunicação, é uma turma majoritariamente formada por mulheres. E ninguém está tentando resolver isso porque não é um problema. Então a questão é justamente essa. Então a questão da mentalidade que o professor se referia antes é algo que, por isso que eu fico tão feliz de estar fazendo isso de vocês estarem fazendo isso dentro da rede de televisão aberta, porque a mentalidade é o grande problema do Brasil e da América Latina. Por anos e anos de populismo, por anos e anos de políticas nesse sentido. Então você tem hoje incoerências de todas as ordens. Por exemplo, o professor falou sobre a questão da legislação trabalhista baseada na Carta del Lavoro. Você tem muita gente aí que se intitula antifascista e que acha bacana Getúlio Vargas, que quando ascendeu ao poder foi comemorado por nazistas e fascistas. Então, coisas históricas que a gente tem, que muita gente não sabe, que contém essas incoerências. Eu quero proteger os trabalhadores. Não tem nenhum americano vindo ser protegido pela CLT aqui no Brasil. Por que será? Então, se a gente não se faz essas perguntas e se não corrige a mentalidade, eu costumo dizer que a escola no Brasil, ela forma mini-revolucionários contra o sistema que eles não entendem. Eles não sabem fazer orçamento doméstico, conta de matemática simples, interpretação de texto, viver a vida real. Então, só ali para reclamar daquele sistema que eles não entendem. Então, essa mudança de mentalidade, ela começa a partir do momento que a gente está nas redes sociais, que a gente está na mídia, que a gente está nas instituições de educação. Então, que esse debate continue cada vez mais amplo.